Mais uma vez, agradecimentos a todos vocês e espero que os desportistas tenham tido a oportunidade de presenciar bons jogos, principalmente os dois que aconteceram pelo Campeonato Paraibano de Profissionais. É bem verdade que aqui, aquela partida que não foi disputada na quinta-feira, devido ao problema da falta de marcação do estádio, que deu margem a que o prefeito Luciano Cartacho exonerasse o secretário Sérgio Beira e o administrador do estádio, o Kilder. Tivemos, como era de se esperar, um probleminha, porque o Campinense, através de seu diretor, o Ivandro Filho, tinha dado declarações lá em Campina Grande que o 13 viria para o jogo contra o Santa Cruz, mas se por acaso o jogo fosse de portões abertos, o 13 não jogava. Eu falei que o 13 vinha e vinha jogar, porque o Estatuto do Torcedor é muito claro. Nesses casos em que o jogo não acontece por motivo fortuito, a partida tem que ser remarcada pela entidade promotora e acontecerá de portões abertos. Inclusive o problema também se seria obrigado a que só jogassem aqueles que estavam inscritos na súmula desde a quinta-feira, quando na realidade a lei é muito clara. Se não houve jogo, todos aqueles que estavam inscritos, regularizados, podiam participar do jogo. Então esse aspecto aí foi logo resolvido pelo Aurélio Folha, que era o delegado, José Araújo, que era o representante, e ficou só o problema da entrada, porque a princípio abriram os portões e, como era de esperar, a maior parte dos torcedores que entraram era do 13 Futebol Clube, mas depois veio a ordem do Dr. João Márcio Malheiro, que é um dos membros da comissão interventora da Federação Paraibana de Futebol, mandando fechar os portões. Aí criou problema, quiseram botar portão abaixo, deram pontapé, mas a polícia estava lá e o comandante da polícia disse que não tinha nenhum problema, podia abrir os portões, que a polícia dava garantia. A quantidade de policiais que estavam lá tranquilamente dava garantia. Mas a verdade é que o José Araújo, que era o representante no jogo, simplesmente comunicou a polícia que era para cumprir a ordem do Dr. João Márcio Malheiro. E a verdade é que o jogo, que já estava com a bola rolando, terminou de portões fechados. Foi mais um problema, muitos torcedores lá com o canhoto, se bem que na quinta-feira a informação do Bordeiro era que apenas 12 torcedores haviam pago o ingresso. Eu não sei se no meio desses 12, alguns que estavam do lado de fora tinham o canhoto e tinham deixado de entrar. Mas tivemos um jogo. O 13 fez o seu papel. Ganhou de 3-0 do Santa Cruz. Santa Cruz fez um bom encerramento de campeonato, diga-se de passagem. Técnico Roberto Firmino, com aquela dificuldade de colocar uma equipe em campo. Eu até na quinta-feira tinha estranhado e parabenizado o Roberto Firmino, porque havia conseguido levar 18 jogadores a campo. Ontem ele levou 16. E no final foi jogo da 9ª rodada, que tinha sido adiado, jogo de volta. O 13 ganhou pelo placar
de 3-0, cumpriu, portanto, a sua obrigação, que era ganhar, para continuar respirando com aquela possibilidade de ainda se classificar para o cruzamento olímpico. Tivemos a arbitragem a cargo do João Bosco Sátiro, arbitragem tranquila, bem auxiliado pelo Brony Machado e pelo Luiz Antônio. Gutenberg da Silva Pereira foi o quarto árbitro, Aurélio Folha o delegado, José Araújo da Penha o representante e Lucas Alves de Andrade o tesoureiro. Esquerdinha, a 13 minutos do primeiro tempo, e Birungueta, às 47, cobrando pênalti, e o Fabinho Cambalhota logo a 2 minutos do segundo tempo, marcaram os gols da equipe do 13, que jogou de Gilson, Birungueta, Oliveira, Douglas Esquerdinha, Sapé, Fabinho Cambalhota, Douglas Parker e Cleberson, Tiago Souza e Jean. Técnico Givanildo Oliveira, que fez apenas 2 mudanças. Entrou o Clebinho no lugar do Fabinho Cambalhota e entrou o Técio em substituição a Jean. O Santa Cruz jogou de Léo Russo, Carlos Henrique, Bruno Henrique, Pelado e Luciano, depois Miquéia, Matheus, Douglas, depois Felipe, Elton e Betinho, depois Robinson, Juan e Mike, depois tivemos a saída de campo de Betinho, que fez as suas despedidas como atleta jogando por uma equipe profissional, foi ovacionado pelos torcedores, foi abraçado pelos seus companheiros de equipe e também jogadores do 13 Futebol Clube acompanharam o Betinho até ele ultrapassar a linha lateral do campo. O técnico do 13 Futebol Clube, aliás, do Santa Cruz, o Roberto Firmino, disse que não pelo resultado do jogo, mas acima de tudo porque, no seu entendimento, os atletas foram verdadeiros heróis. Porque todos nós sabemos a situação que o Santa Cruz passou durante todo o campeonato. Lá em Campina Grande, o Botafogo perdeu uma grande oportunidade de sair de campo com uma vitória. Ganhou o primeiro tempo de 1-0. No segundo tempo, logo nos primeiros minutos, aconteceu o gol contra o Badeia a 25 minutos. No entanto, depois, segundo alguns torcedores, alegaram que tudo aconteceu porque o Marcelo Vilar demorou a fazer substituições, mas a verdade é que o Campinense terminou encontrando os 2 gols que lhe garantiram o empate e, consequentemente, nos últimos minutos ainda, por pouco não saiu de campo com uma vitória. Reclamação de parte a parte. O Freitas Nascimento, técnico do Campinense, alegando que o árbitro José Renato de Albuquerque Soares tinha deixado de marcar pênalti contra o Campinense, e o técnico do Botafogo, Marcelo Vilar, alegando que o José Renato de Albuquerque Soares havia deixado de marcar falta que, no seu entendimento, foi cometida em cima do volante Hércules e que originou o gol de empate do Campinense. Mas o nosso companheiro José Ribeiro, da Rádio Tabajara,
que comentou o jogo, afirmou que foi tudo normal e que José Renato cumpriu uma boa exibição. O mesmo acontecendo com os seus assistentes, que o de Tadeu Lucena de Moraes e o Alberto da Silva Santos. Tem assim os reservas Thiago Ramos e Tomás Diniz. Fernando Mendes foi o delegado, Miguel Félix de Oliveira o representante e Antônio Gonçalves o tesoureiro. Isaías e Badecontra marcaram os gols do Botafogo, Thiago Ferreira e Rodrigo Dantas os gols da equipe do Campinense. Cartões amarelos para Diego Teles, Leomi e Varley pelo Botafogo, Thiago Ferreira e Ricardo Maranhão pela equipe do Campinense. Tivemos uma renda de R$ 39.997 para 2.809 espectadores e o público não pagante 328, totalizando 3.137 espectadores no jogo Campinense 2, Botafogo 2. Campinense jogou com Rodrigão, Zé Leandro, depois Thiago Araújo, Macri, Ítalo e Badé, Marielson, Basílio, Thiago Ferreira e William, depois Ricardo Maranhão, Valdo e Vanderlei, depois Rodrigo Dantas. Botafogo esteve de Genivaldo, Toninho, Igor e Walter e Celico, depois Nego, Hércules, Isaías, Diego Teles, depois Everton e Leomi, Varley e Tiaguinho, depois Evandro. Técnico do Botafogo, Marcelo Vilar. Técnico do Campinense, Freitas Nascimento. Federação Paraibana de Futebol deve divulgar ainda hoje árbitros que irão trabalhar na última rodada do segundo turno, que está programado para esta quarta-feira, dia 11, véspera de abertura da Copa do Mundo. Iremos ter Alto Esporte Campinense no Estádio Leonardo da Silveira, 13 CSP no Estádio Presidente Vargas, os dois jogos com início previsto para 20 e 30 horas. Além dos árbitros, também será escalado o pessoal de apoio que irá trabalhar dessa última rodada, a 14ª do segundo turno. E a Federação Paraibana de Futebol deu continuidade ao seu campeonato juvenil com os jogos da semifinal que aconteceram lá no Estádio Leonardo da Silveira e que logo na primeira partida, para muitos, deu zebra. O Botafogo, que era tido como favorito, perdeu no Paulistano por 1-0. A arbitragem foi de Adeilson Salles, auxiliado pelo Giovanni Silva e pelo Josiel Ferreira Pilar. Na principal, o Alto Esporte, que foi o melhor clube do índice técnico do campeonato, empatou em 2-2 com a FEMAR, que também se classificou. Thiago Galdino foi quem apitou, Josiel Ferreira Pilar e Giovanni Silva foram os auxiliares e Lima Júnior, representante da FPF. Aliás, Lima Júnior, perdão, foi o reserva. Os representantes Fábio Salviano no primeiro jogo e José Paulo dos Santos no segundo. Vão decidir o campeonato juvenil, Alto Esporte e Paulistano. Nós acreditamos que ainda hoje a Camelúcia de Oliveira Barros, a Camelúcia Bezerra de Oliveira e José Araújo da Penha estarão confirmando se essa decisão será sábado e também o local, se Estádio Leonardo da Silveira ou Juracizão. E a Copa Paraíba de futebol amador sub-15 teve a 6ª rodada realizada
no final de semana. A Copa Paraíba, que é uma promoção da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. O primeiro jogo não aconteceu, porque a Ambev ganhou de WO do Vasco. O Vasco não deu as caras. José Luiz, que foi o árbitro, Jonas Fernandes e Marco Roberto, os auxiliares, fizeram o relatório, o mesmo acontecendo com o Geraldo Honório, que era o representante desse jogo. Lá na Maravilha do Contorno, o Botafogo ganhou do Futebol Arte por 3-0. Quem apitou foi Emerson Evangelista, Claudiano França e Smith Souza, os assistentes. Jean Sobral foi o representante. Lá no Teixeirão, em Santa Rita, a equipe do Jardim Oceania derrotou o Cruzeiro do Marco Moura dentro dos seus domínios por 3-2. Valdeci Ribeiro foi o árbitro, Vando Loré e Francisco de Assis os bandeiras e José Paulo dos Santos o representante. Lá em Pitimbu, o Spartak não tomou conhecimento da seleção de Pitimbu, que perdeu em casa por 4-1. Quem apitou foi Marcos Souza. Pedro Paulo e Valdeci Jerônimo os bandeiras e Jéssica do Nascimento foi a representante. Lá no Jardim Veneza, o Alto Esporte derrotou Marretinha por 2-0. Cledenilson Bezerra foi quem apitou. José Carlos da Silva e Adriano Márcio, os assistentes, e Carlos Antônio, o representante. Lá no colégio de ensino, no centro de ensino da Polícia Militar, tivemos o time do colégio da Polícia Militar ganhando da Ponte Preta por 1-0, com Gerson Guimarães no apito, José Normando e Vanessa Lins assistentes e Ginaldo Leal representante. Lá nos bancários no Duval Ferreira, a equipe da escolinha do Vitória derrotou o Jacaré Esporte Clube por 1-0. Antônio Penha foi quem apitou, e Naldo Rosendo e Carlos Barbosa, os auxiliares. Eudes Guedes foi o representante, e finalmente no CT do Santos, o jogo da bronca. Santos 2, Sapé 2. Celso Pereira Pita foi o árbitro, José Hélio e Leandro Souza, os auxiliares, e Aline Patrícia, representante. Eu falei jogo da bronca porque depois da partida, o Sapé protestou o jogo, alegando que o Santos tinha colocado um jogador irregular. E, portanto, hoje, lá na secretaria, o professor José Hugo, o Stefano Vanderlei e o Raimundo Braga já devem ter analisado se o atleta constava ou não o seu nome na relação dos inscritos. Se não constava, claro que a equipe do Santos será eliminada, perderá os pontos. Chegou ao seu final com muito sucesso, diga-se de passagem, o campeonato amador lá do Jardim Planalto, organizado pelos desportistas Eduardo Madruga e o Chico Lebre. E a equipe do Grêmio ganhou do Sport Boy por 1-0 e conquistou o título de campeão. Diego Roberto foi quem apitou, com Damião dos Santos e Gilberto Sobral nas bandeiras. Depois do jogo, os organizadores do evento fizeram a distribuição de troféu de campeão, troféu de vice-campeão, medalha dourada para o campeão, medalha de prata para o vice-campeão. Nós queremos, inclusive, parabenizar aos dirigentes e atletas do Grêmio, também pessoal lá das Três Lagoas,
que acompanham diariamente a nossa programação, tanto aqui como também na Rádio Tabajara. E agradecer acima de tudo aos organizadores do evento, porque colocaram o nosso nome, Taça Jornalista Ivan Bezerra, que foi entregue ao campeão, enquanto o vice-campeão recebeu o troféu secretário Tibério Ribeira. E outro campeonato que também foi encerrado nesse final de semana foi o campeonato de veteranos cinquentão, lá do Jardim Planalto. No Chico Matemático, o Santos ganhou do Macacadas por 1-0. Nós tivemos o goleiro melhor do campeonato, Edilson. O Clodomiro Barbosa da Costa teve a taça de vice-campeão, e o Rosinaldo Nunes da Costa Marajó foi a taça de campeão. O artilheiro foi o Carlindo. Portanto, parabéns aos atletas e dirigentes do Santos pela conquista do título de campeão. Olha, o campeonato amador da Imaculada lá em Bahia, Brasil Juliato, avisando que teve sequência lá no Borival Caetano. O Nápoles ganhou do Bahia por 1-0 e o Vila Nova empatou com o Verona em 0-0, com o Erivaldo Silva no apito. Já o campeonato de veteranos sub-35 de Bahia, o Colombo goleou o Internacional por 6-2. Claudio Van Batista apitou, Lima Júnior e Giovanni Silva foram os bandeiras. O Flamengo derrotou o União, lá do Baralho, por 3-2. O Antônio Carlos Rocha, o mineiro, apitando. Lima Júnior e Giovanni Silva foram os auxiliares. Jogos esse do Campeonato de Bahia, as duas categorias, que tem a organização, segundo o Zezinho Juliato, do Djalma Rochó. E o Campeonato Veterano Sub-35 de Mandacaru teve lá no campo do CSU a rodada dupla. O CSU goleou o Jureminha por 4-0, antes de Diogo apitou. O Estrela venceu o Parma por 2-0, com a arbitragem de Gutenberg da Silva Pereira. Já o 8º Campeonato de Veteranos do Funcionário 2, quartas de finais. O Celemar se surpreendeu, porque o Brasileirinho era favorito, e o Celemar, que lá no Vicentão, derrotou o Brasileirinho por 1-0. Antônio Belino foi quem apitou, Francielto Vieira e Antônio Nascimento foram os auxiliares. No Campeonato Amador do Varadouro, que é o campeonato dos mecânicos da segunda divisão, que tem a organização do Wilton e do Geraldinho, o Milênio ganhou de 3-0 do Redenção, com a arbitragem de Antônio Umbelino. E na partida que não chegou ao final, que o Parma deu cai-cai, e o placar final foi Ajax 4, Parma 0, com apito de Newton Atanásio. Finalmente, o Campeonato Amador do Mandacaru, da segunda divisão, teve lá no campo do CSU o empate de 2-2 entre Águia e Mandacaruense, com apito a cargo de André Luiz. A vocês todos, um abraço, mais uma vez, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nesse noticiário.